Boa noite, queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan, sou pastor desta igreja. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. 2023. E nós estamos aqui na igreja, esse culto maravilhoso chamado Culto da Família. Você talvez esteja nos vendo pela internet, pelo YouTube, saiba que a nossa igreja tem cultos regulares, tá bom? Os nossos cultos são de domingo às 18 horas da tarde, você pode participar com a gente. E também temos um culto na quinta-feira, que é a escola da doutrina e do alicerce bíblico. Você também está convidado, é às 20 horas, pode participar, dura 1 hora esta escola nas quintas-feiras, fica à vontade. Todos os nossos cultos são gravados, tá bom? Então você pode procurar no YouTube que você vai encontrar todos os nossos cultos gravados. E nós temos também um canal no YouTube, né? Que é o Igreja de Interlagos. Procura lá que você vai nos encontrar. E também temos o Instagram e também temos o Facebook. Está meio paradinho lá, mas logo, logo a gente vai voltar a mexer neles e vamos começar a atualizá-lo com mais frequência. Ok? Hoje quem vai trazer a mensagem é o pastor Valdo Pereira, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora para que nós pudéssemos fazer esta oração. Amém? Fecha seus olhos. Mesmo que você esteja na gravação, não tem problema. Jesus querido, peço a tua bênção sobre a vida do pastor Valdo, que o Senhor possa, Senhor, guardá-lo de todo mal e usá-lo, Senhor, para trazer a tua mensagem. O Valdo é um homem sério, que busca a tua santidade, que busca estar no serviço diuturnamente. Então peço, Deus, que o Senhor livre a sua família do mal e que o abençoe agora, neste momento, em nome de Jesus. Muito bem, Valdo, é com você, meu querido. Bom, queridos irmãos, nós estamos agora, né, nesse culto maravilhoso, que é o culto da família aqui da Igreja de Interlagos, onde nós temos essa oportunidade, né, essa liberdade de estarmos cultuando, né, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, né? E então vamos aproveitar o máximo, né, esta mensagem, pedir para que, conforme o apóstolo Paulo dizia, que não seja uma palavra persuasiva de conhecimento humano, mas uma manifestação de poder, né, de espírito e poder. Então, Senhor Jesus, ele já, né, ele dizia, né, ele esteve no nosso meio e ele deixou muito claro que nós devemos, sim, conhecer a palavra. Apenas com conhecimento da palavra, que é a verdade, que nós vamos mudar as nossas vidas, né? Sermos libertos, né? Então, Jesus, quando ele disse isso daí, ele deixou muito claro que aquilo que nos aprisiona é a mentira, né? Quando nós estamos aqui na Terra sem conhecer a verdade, quando nós caminhamos aí neste mundo, né, com a nossa vida, nosso pensamento de mundo não é firmado na verdade, é firmado naquilo que nós ouvimos, muitas das vezes, dos nossos pais, dos nossos avós, né, uma tradição que não está firmada ali no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza nós vamos ter uma visão de mundo, uma cosmovisão firmado na mentira, né? Então, isto aprisiona o homem nas suas paixões, aprisiona o homem em seus vícios, né? Mas nós, aqui da igreja, nós tivemos esta alegria de conhecermos Jesus Cristo, estarmos conhecendo em cada pregação, em cada oração, em cada atitude nossa, nós estamos aí aprendendo, conhecendo a verdade, né? Então, a mensagem de hoje,
ela tem como título Servir ao Senhor Jesus de glória em glória. Servir ao Senhor Jesus de glória em glória. Eu me baseei no versículo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que nós vamos ler, que diz assim, 2 Coríntios 3, 18. Uma passagem tremenda, muito reveladora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória, né? Então, quando nós olhamos no dicionário a palavra glória, né? É interessante. O dicionário, qual que é o significado da palavra glória? Quando você olha lá, diz o seguinte, glória está relacionado com honra, com fama que se alcança pelas virtudes, está relacionado com talentos, né? Boas ações por características excepcionais, né? Então, quando o Evangelho nos diz assim, né, que nós seremos transformados de glória em glória, né? Que nós estaremos refletindo a imagem do Senhor, veja bem, né? Isso daí nos mostra o seguinte, imagina só, você refletindo a glória de Cristo, né? A sua vida refletir a glória de Cristo, né? Você ser transformado de glória em glória. O que quer dizer isso? A sua vida, você caminhar levando, né? Você carregando, você levando, você transmitindo, né? Glórias sobre glória. O que quer dizer isto? Que as pessoas vão ver mudanças em você, né? E mudanças de grande responsabilidade pelo fato de você ser um cristão, você ser conhecido como um cristão, você ser conhecido como um crente, né? Então, esse versículo, quando eu imaginei, né, que nós devemos servir a Cristo de glória em glória, isso daí está muito ligado ao testemunho, tá? Nós vamos ver muito isso daqui hoje, né? Porque a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A proposta do Senhor Jesus para com o homem, para com os seus discípulos, né? A proposta que os discípulos também davam com relação ao cristianismo, a servir Jesus, não era nada animador, não é mesmo? Né? Não era. Ele dizia simplesmente o seguinte, olha, você vai me seguir, mas você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, a sua família vai te recusar, os seus amigos vão te recusar, então não é uma proposta animadora, né? Já pensou? Uma pessoa chega e te convida, ó, faça parte do nosso clube, né? Ah, tá, mas por que eu deveria fazer parte desse clube? O que tem de bom nesse clube? Aí a pessoa fala, não, lá é o seguinte, você vai ser maldito, você vai ser perseguido, né? Então, conforme diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que eu acho que é bem oportuno de nós estarmos lendo, essa é a proposta de Jesus Cristo para aqueles que desejam segui-lo, né? Vamos lá, então. 1 Timóteo, no capítulo 3,
versículo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu anotei aqui. 2 Timóteo 3,12, que diz assim, 2 Timóteo 3,12. Ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é? Então, devemos nos preparar. Se você piamente, né, deseja, né, se você quer viver em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Né? Então, aqui já é o apóstolo Paulo dizendo isso daí. Nós podemos ver também o próprio Senhor Jesus dizendo no livro de Mateus, no capítulo 10, eu acho que é bem oportuno estarmos aí lendo, Mateus, no capítulo 10, versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 10, no versículo de 21 em diante, diz assim, ó, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. Né? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Pensa bem, você tá tudo bem lá com você, na sua família, né? Quem tem sofrido isso nos dias de hoje, irmão, são os muçulmanos que se convertem. Né? Aqueles que se convertem a Jesus Cristo, eles são perseguidos pelos familiares, eles são entregues, né? Os próprios familiares, pai, mãe, entrega eles ao governo, né? Já que você sair do islamismo em muitos países é crime, né? Você não pode sair do islamismo e converter a alguma outra religião. Né? Então, os próprios pais ficam decepcionados, né, com a atitude do filho, e muitos até morrem, né, são presos nesses países onde existe uma perseguição, né, muito dura em cima dos cristãos. Então, veja bem, mas Jesus Cristo já disse isso na sua palavra, ele já deixou claro isso daqui. Ele mesmo disse, o apóstolo Paulo diz, que seremos odiados e perseguidos. Às vezes está tudo em ordem na sua família, e Jesus Cristo te chama, venha me seguir, mas olha, as coisas lá na sua casa, elas vão piorar, né? Você será perseguido, você será entregue. Sabe, irmãos? Então, veja bem, não é nada animador, né? Um chamado de Jesus Cristo para servi-lo. Né? Não é interessante isso daí? Vamos ler também 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Se você quer vender uma ideia, apresentar, né, tudo isso daí, eu creio que você não ia conseguir vender essa ideia para ninguém. Não é verdade? 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do versículo de 8 em diante, que diz assim: em tudo somos atribulados. Isso daqui, irmão, quem está dizendo isso daqui é o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, um dos melhores cristãos que já passou pela face da terra. Né? O apóstolo Paulo é aquele que disse assim: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Então,
O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ele disse: o mundo já está crucificado. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo é esse que escreveu isso daqui, na sua carta, 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Hein? Né, irmãos? Que proposta é esta? Não é? Que proposta é esta para servir a Jesus Cristo? Né? Ainda mais um homem é um ser que corre atrás da felicidade, né? Um homem é um ser egoísta por natureza, né? E, de repente, aparece aqui uma ideia, uma ideologia, uma doutrina convidando para isso daqui, sofrer perseguição, né? Ser perseguido. Os melhores servos são aqueles que mais foram perseguidos. Aqueles que se permaneceram mais fiéis foram os mais perseguidos. Então, este é o convite que Jesus Cristo ele fazia. O Senhor Jesus, ele não dizia, não chegava, né, para as pessoas e dizia o seguinte: olha, siga-me, né? Dai-me 1.000 que eu te devolverei 100.000. Siga-me que você terá uma vida próspera, né? Que você ficará rico. Todos os teus problemas serão resolvidos. Né? Mas não. Mas Senhor Jesus, ele dizia o seguinte, né? Vamos lá, através de João, ele disse o seguinte: vinha com os teus mandamentos, mostrava as dificuldades que nós vivenciaríamos, né? Que são na questão das perseguições, correndo risco de vida, conforme Jesus disse assim também, né? Eis que vos envio como cordeiro em meio de lobos, né? Ele nos alertou de antemão, dizendo que no mundo tereis aflições, né? Mas ele disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja bem. Então, Jesus Cristo, ele foi muito claro, né, para com seus seguidores, tudo aquilo que haveria de acontecer, né? Mas só foi muito claro que os seus mandamentos, tá certo? Que os seus mandamentos são mandamentos libertadores. São mandamentos que tiram você de uma prisão, que tiram você de um jugo. São mandamentos que te trazem um alívio. Né? Conforme João já dizia lá, vamos ler, está em 1 João, no capítulo 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, que diz assim: porque esse, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Né? Este é o amor de Deus. Deus, ele te ama tanto,
Ele te ama tanto que ele te deu os mandamentos para que, através dos seus mandamentos, você seja livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus Cristo, ele deixou muito claro, apesar das perseguições, apesar de momentos difíceis, né, que você pode passar aqui nessa terra e provavelmente passará, porque a perseguição é para todos, né? Aquele que piamente segue o Senhor Jesus padecerá perseguição, tá certo? Se não houver perseguição na sua vida, se nunca houve, porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, tá certo? Muitas das vezes você está, em vez de você estar agradando a Deus, você está agradando aos homens, né? Muitas das vezes, o momento de você, numa conversa, você honrar o nome de Jesus Cristo, muitas das vezes você o nega, né? Com medo da roda ali que você está ali atuando, seja no trabalho, seja na família. Muitas das vezes nós negamos a Jesus. Não falamos nada. Queremos estar bem com todos, né? E a palavra de Deus nos deixa muito claro que esse é o amor de Deus, seus mandamentos. E eles não são pesados, né? Eles não são pesados. Por que eles não são pesados? Porque eles libertam. Eles libertam você. Os mandamentos do Senhor tira, né? Me tirou dos vícios, tira você dos vícios, os mandamentos do Senhor, que é uma prisão terrível, né? Os mandamentos do Senhor libertam você dos falsos conceitos, liberta você do pecado, né? Te lava, te liberta. A palavra é água, ela lava também, né? Os mandamentos do Senhor te purifica. É um dos mandamentos do Senhor que eu posso dizer que lava e que purifica, né? É o batismo, é o batismo, né? Conforme Pedro já dizia, sejam batizados. Vamos ler no livro de Atos. Aqui um exemplo, estou mostrando aqui para você que mandamentos são esses. O batismo é um deles, né? Que está no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, que diz assim, ó, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo perdoa pecados. Né? Lá quando o apóstolo Paulo, né, que ele se converteu, que estava ali cego, com escama nos olhos, ele encontrou, né, com um determinado servo do Senhor Jesus Cristo, de nome Ananias. Ananias, ele falou, batiza, né, e lava os teus pecados. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui esta passagem. Está no livro de Atos. No capítulo 9. É a passagem o apóstolo Paulo, quando as escamas caem dos teus olhos. Né? Na passagem lá com Ananias, Ananias falou que ele deveria batizar para que seja lavado os pecados. Então,
Um dos mandamentos do Senhor está relacionado com o batismo. Por quê? Porque o batismo ele é libertador, né? Que é o início de uma vida em Cristo Jesus, né? Por mais que a pessoa leia a palavra, por mais que ela tenha um certo conhecimento, mas se ela não é batizada, ela sequer passou a pertencer, ela sequer pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, os mandamentos do Senhor, né? Eles não são pesados. Valdo, 9:18. 9:18, isso, 9:18, que diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Foi o momento que o apóstolo Paulo voltou a enxergar e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado, né? Então, Ananias, eu vou ler aqui um pouco antes, que diz assim, ó, no 17. E Ananias foi e encontrou na casa, e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, lá estava Ananias, né? Como servo do Senhor. Foi onde o apóstolo Paulo foi ali batizado. Ele viu Jesus Cristo, sabe? Jesus Cristo conversou com ele, falou com ele: para Saulo, por que me persegues? Né? Mas necessário foi que ele encontrasse um servo dele. Não foi um anjo que apareceu para o apóstolo Paulo e realizou algo na vida do apóstolo Paulo. Não, mas foi um homem, né? Um homem servo de Jesus Cristo, um bom cristão, né? Foi lá como servo e foi um instrumento para que o apóstolo Paulo pudesse ser batizado e continuar a sua caminhada. Tá? Mas dessa sorte agora, liberto. Tá? Liberto. Então, um dos pontos muito fortes, né, de Jesus Cristo, do cristianismo, vamos dizer assim, é que a proposta ela não era boa. Né? É uma proposta de luta, de perseguição. Né? Mas só que o quê? Era uma proposta real e verdadeira. Não era uma filosofia, como o apóstolo Paulo dizia, uma vã filosofia, mas foi uma manifestação de poder. Né? Então, a proposta era esta, mas só que a pessoa ela era liberta, ela era transportada de um reino, né? Um reino que ele estava escravizado neste reino, né? Jesus Cristo tirou desse reino e transportou no reino do Filho do seu amor. Mas, pastor, por que então que nós temos tanta luta? Sabe por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. Né? A palavra de Deus, ela diz, ela deixa muito claro que o mundo jaz no maligno e o céu, ele não será aqui nesta terra, que nós estamos no terreno do adversário, no terreno do inimigo. Né? Quem não conhece aquela história, né, daquele um grande servo missionário que foi em missão na China, né? Ele foi em missão na China e ali ele pregou o evangelho, né? Muitos se converteram. Ele esperava um número de convertidos, foi 10 vezes mais o número que ele esperava, né? Que ele orou e pediu ao Senhor. Então ele chegou no país dele de origem, que era os Estados Unidos, muito jubiloso e alegre, tá? E coincidiu no mesmo dia, né? Estava chegando um voo do presidente da República naquele mesmo aeroporto. Então, aí o presidente chegou lá, viu aquela festa, né? Aquela multidão recebendo o presidente.
E ele chegou, a hora que ele saiu do aeroporto, sabe? Aconteceu algo que nem os familiares, né? Aconteceu algo que nem os familiares estavam ali esperando ele. Ele desceu ali sozinho, sabe? E veio no coração dele, fala, puxa, né? A tão grande obra que eu fiz lá na China, cheguei aqui, praticamente não fui recebido por ninguém, né? Irmão André. Nem as minhas ovelhas. Foi o irmão André? Irmão André. Então, ele disse o seguinte, aí o Espírito Santo já falou para ele, falou assim, olha, mas você não chegou na sua pátria, né? Mas o dia que você chegar na sua pátria, que é Jerusalém Celestial, o dia que você chegar na tua pátria, você vai ver a recepção que você terá lá, né? Então, por quê, irmãos? No terreno do adversário, você realmente vai ser perseguido, né? Você vai ser perseguido o quê? Pelo fato de você ser um servo de Jesus Cristo, não é pelo fato de você ser você agir fora da lei, não é pelo fato de você ser uma pessoa arrogante, uma pessoa indesejável, não é isso, mas é pelo fato de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa posicionada, né? Uma pessoa que ama, tem o amor de Jesus Cristo no seu coração. E esse amor, muitas das vezes, leva você a falar o não. Esse amor, muitas das vezes, né, leva você a discordar, né? Porque, muitas das vezes, para você agradar a Deus, você vai desagradar uma pessoa, vai desagradar um filho, vai desagradar um marido, vai desagradar a esposa, vai desagradar o chefe, vai desagradar os colegas de trabalho, né? Então, meus queridos, o Evangelho, né, ele nos mostra, deixa muito claro, né, a nossa condição aqui de servo de Jesus Cristo nesta terra, né? Conforme nós lemos, né, que seremos odiados. Ainda fala, quem perseverar até o fim será salvo. E Jesus Cristo disse também o seguinte, quando ele revelou para João, que nós acabamos de ler aqui, né, que os seus mandamentos não são pesados, quem falou isso? Foi João, né? E João vivia os mandamentos do Senhor e não sentia peso nenhum nos mandamentos do Senhor, né? Após Paulo também não sentia peso nenhum nos mandamentos do Senhor. Isso daí nos mostra o seguinte, se nós, né, se alguém tem servir a Cristo como sendo um jugo, né, ouvir uma pregação, aquilo está sendo um jugo, ler a Bíblia está sendo um jugo, né, orar ao Senhor está sendo um jugo, alguma coisa está errada, né, porque os mandamentos do Senhor não é jugo, não são pesados, né? Não são pesados. Ele mesmo disse lá em Romanos, né, que disse o seguinte, que os mandamentos do Senhor são bons, os mandamentos, né? Bom, perfeito. O mandamento, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Então, os mandamentos do Senhor, né, é esses mesmo que faz com que você seja perseguido, esses mesmo que faz com que, muitas das vezes, você é incompreendido, né? Esses mesmos mandamentos, tá? Eles são agradáveis, são bons, perfeitos e agradáveis. Se o Senhor fala que é agradável, é que satisfaz você, é agradável, te alegra o coração, você se sente bem, né? De estar na sua vida, né? Esteja cumprindo na sua vida a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, vamos ler também, né, o que o Senhor Jesus disse em Mateus. Não vamos para
Mateus 11, 28, né? Não posso deixar de ler esse versículo. Que diz assim, 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então, os mandamentos eles não são pesados. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele traz descanso para as almas. Então, quando, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, conforme o título da pregação, servindo ao Senhor Jesus de glória em glória, né? Isso daí nos traz um ensinamento, né, muito grande. Vamos ler novamente. 2 Coríntios 3:18. Esta é a forma que nós devemos servir ao Senhor. De glória em glória. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim. Vamos ler também o 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Né? Irmãos, quando nós paramos para raciocinar em cima aqui deste versículo, irmãos, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Né? Então, nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, quando a palavra diz assim, somos transformados de glória em glória, quando a palavra diz assim, que nós refletimos, né, como um espelho, a glória do Senhor, nós refletimos, o que nós refletimos? Na nossa face, a glória do Senhor. Eu vou até olhar novamente aqui no dicionário, o que é glória, irmão? Nós refletimos o quê? A honra do Senhor. Tá? E nós somos transformados de glória em glória, que de honra em honra, né? Significado de glória também, o que é fama que se alcança pelas virtudes. Ou seja, você vai refletir as virtudes do Senhor, né? E você será transformado de virtude em virtude, de glória em glória. Ou seja, a sua vida, sabe? Isso aí quer dizer que nós devemos estar crescendo cada vez mais no Evangelho. Esse glória em glória é como se fosse degraus de escada. Glória, 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 glória. Você está cada vez mais refletindo as virtudes de Jesus Cristo, né? Glória também tem como significado o quê? Talentos, né? Boas ações. Olha só, irmãos. Olha o que Deus, o que Jesus quer trabalhar na nossa vida, né? Boas ações por características excepcionais. Sabe, irmãos? Isto é glória. Você está, o quê? Refletindo a imagem, transformado de glória em glória. Ou seja, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não quer que nós estejamos estagnados. Ele não quer que a sua vida em Cristo seja uma vida que você teve ali o primeiro amor, né?
Você teve ali o primeiro amor, aí você foi crescendo em Jesus Cristo, no conhecimento da palavra, ela foi trabalhando na sua vida, ela foi mudando o seu coração, ela foi te tirando, te libertando do pecado, aí você chegou num ponto de estagnação, né? E o pior, né? O ponto de estagnação. Para muitos, foi um ponto de inflexão, né? Foi um ponto onde a pessoa já começa a cair, né? Então, meus queridos, e muitos querem voltar lá no primeiro amor, né? Muitos falam assim: olha, eu tenho saudade do meu primeiro amor, que eu passava a mão na Bíblia, apesar de eu ter um pouco conhecimento bíblico, eu ia lá, levava a palavra lá para minha mãe, para o meu pai, para o vizinho, mostrava o que Jesus Cristo fez na minha vida, mostrava como que Jesus transformou meu coração, como, olha, eu bebia, não bebo mais, né? Eu praticava atos ilícitos, não pratico mais. Eu odiava ali o meu primo, não odeio mais, né? Então, muitos querem até voltar no primeiro amor, mas o nosso caminhar em Cristo tem de ser de glória em glória, transformados de glória em glória. Isto é a proposta de Jesus Cristo para a nossa vida, para a sua vida. Porque ele quer operar em você, ele quer atuar no teu coração, ele quer manifestar essa glória no teu interior. Ele vai fazer, não é você que faz, é ele que vai fazer com que você reflita a glória do Senhor. A sua face vem refletir a glória do Senhor. Ele é quem faz. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que isto é dom de Deus. Vamos ler. Vamos ler. Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe, irmãos, isso aí não vem das obras, porque isso não tem preço, não tem como ninguém comprar, porque ele é que vai operar. E isso não vem pelos seus esforços, mas sim pela sua fé, por você crer que isso é possível na sua vida. O que quer dizer fé? Fé quer dizer crer, né? Fé quer dizer crer. Se você não crer, você não vai alcançar. Tem igrejas ou tem seitas que não crê no Espírito Santo, então ele nunca vai receber o Espírito Santo porque ele não crê. Por mais que ele procura ter uma vida correta, por mais que ele seja respeitado como uma pessoa de boa índole, mas se ele não crê no poder do Espírito Santo, né, ele não vai receber, porque nós alcançamos pela fé. Se você também não crê que é possível de Jesus Cristo te levantar de glória em glória, fazer com que você seja transformado e reflita a glória dele na sua face. Se você não crê, você acha que isso é impossível. Se você achar que não, o homem ele é pecador mesmo, o homem não tem jeito, é um lixo, é um estrume, o homem é terrível. Então, mas se você não crê no poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de pegar esse homem, o pastor Hélio fala muito, nos ensina muito a respeito deste homem.
Mas se você não colocar esse homem dessecado no altar do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus concretize a obra iniciada, mas você tem de crer. Se você não crê, sabe, no poder do Espírito Santo de santificar o mais sujo dos homens, você nunca vai alcançar. Né? A sua fé, ela vai estagnar. E torcer para que não venha a cair, regredir. Não é? Então, o apóstolo Paulo, e esse mesmo que eu falei, que ele dizia, ó, Cristo, não eu mais vivo, Cristo vive em mim, já estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Né? Vamos ler Gálatas, vamos ler. É bom que fique registrado isso daí. Gálatas, no capítulo 6. Diz assim: capítulo 6, no versículo, vamos ler esse do versículo 15. 6,15, que diz assim, ó. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Diz assim, aquela passagem, pastor Hélio, que fala, já estou crucificado com Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está em Gálatas. Vamos citar esse versículo. 2:20. Gálatas 2:20, isso. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Né, irmãos? Então, veja bem, e tem uma passagem que ele fala assim, eu já fui crucificado, para o mundo eu estou crucificado, para o mundo. Então, esse mesmo apóstolo Paulo, né? Ele dizia o seguinte, vamos lá, está no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 10. Diz assim, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele ainda considerava que tinha algo a mais para estar alcançando, meus irmãos. E ele diz assim no texto, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa faço, aqui ele nos traz esse ensinamento maravilhoso, mas uma coisa faço, é o que nós devemos fazer, e é que, esquecendo das coisas atrás, que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Olha só, então o alvo, nós temos um alvo e nós devemos ir seguindo para alcançar esse alvo. Esse alvo é Cristo, irmãos. Olha só, no 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Então, aqui, irmãos, lá ele falou, né? Não que acho que eu já havia alcançado, mas aqui ele diz, ó, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a quem já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, irmãos, é o ensinamento. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, né? E esse alvo é Jesus Cristo. Por isso que ele disse lá em Efésios, capítulo 4, de 11 em diante, que diz o seguinte. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, de 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, isso aqui, irmãos, é a condição que o Espírito Santo coloca os homens da igreja. Ele coloca alguns como evangelistas, outros como pastores, como doutores, como profetas, né? Como doutores, como apóstolos. Então, o Espírito Santo coloca, por quê? Para que os servos tenham algum tipo de título, não é isso, com um único propósito, querendo, no 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo que é a sua igreja. Então, o propósito é para que nós sejamos aperfeiçoados e venhamos a servir a Cristo de glória em glória, crescermos de glória em glória, que nós possamos refletir em nossa face a glória do Senhor Jesus. Então, tudo isso está disponível na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então, veja bem, meus queridos. Então, o Evangelho nos deixa claro. E, quando a gente continua aqui a leitura, diz o seguinte, né? Aí no 13, que talvez seja o último versículo, né? Estamos partindo para o final da pregação. Veja bem, isso daqui mostra que nós temos um limite, né? Nós temos um limite. E esse limite, ele não vai até o infinito, esse limite de crescimento em Cristo Jesus. Né? Ele não vai, não é que você, não é algo inalcançável. Né? É o que fala a palavra, meus queridos. Ele diz, existe um limite, esse limite está aqui, ó, no 13, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, que nós não sejamos mais meninos inconstantes. O que quer dizer isso, irmãos? Inconstantes. Ora, nós estamos ali, depois acontece qualquer coisa, né? Nós deixamos. Nesse degrau de glória em glória, você sobe 3 degraus,
depois desce mais um, né? Depois sobe mais 3, desce mais um. Sobe mais 3, aí de repente desce 4 de uma vez. Né, irmãos? Não tem o menor sentido, né, meus queridos? Então, veja bem, servir a Jesus Cristo, sabe? É uma vida de crescimento, irmãos, de crescimento espiritual. Né? Não vamos estagnar, né? Não sejamos inconstantes, mas sim vamos estar crescendo de glória em glória. Uma vida em Cristo é uma vida de crescimento, né? De crescimento. O nosso limite é Cristo, irmãos. Né? O que o Evangelho nos mostra aqui é algo tremendo, é algo inacreditável. Né? Tem que ser meio louco para crer nisso daqui. Mas está escrito na palavra. Alegremos-nos. Nós temos algo a estar alcançando. Você tem algo a alcançar ainda. Né? E a salvação é uma consequência. Né? Nós não precisamos nem... O crente ele não faz nada para querer ir para o céu. Ele não faz, não vou fazer para ir para o céu. Isso aí não existe na vida do crente. Né? Nós vamos fazer porque é bom demais ter uma vida em Cristo. É uma vida de livre, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Né? E o céu é uma consequência, né, de uma vida aqui em Cristo Jesus. Né, meus queridos? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma situação que eu devo estar acrescentando aqui para edificar as nossas vidas. Né? Então, basicamente é isso daí, né, irmãos? Com relação a servir a Cristo de glória em glória. Conhecemos o Senhor, vamos prosseguir em conhecê-lo ainda mais, né? E vamos fazer da nossa vida em Cristo Jesus como uma vida de crescimento a cada dia, né? A cada tempo que você tem nesta terra ainda, que seja para a glória do Senhor, que seja para um crescimento, que você tenha um crescimento em alegria, em gozo, em paz no Espírito Santo, né? Tem as perseguições, irmãos, aí bem, mas Jesus ele deixou claro, né? Eu venci o mundo. Então, nós vamos vencer, já estamos vencendo, né, as perseguições, mas nós vamos estar crescendo em Cristo. Então, nós temos a igreja, né, irmão? Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Tudo isso daí são elementos necessários que está na palavra do Senhor, com este propósito, né, irmãos? De nós prosseguirmos na nossa vida aqui nessa terra como servos do Senhor Jesus Cristo, para refletir em nós, né, a glória do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês e vamos fazer aqui uma breve oração em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, glorioso é teu santo nome. Nesse momento, eu coloco na tua presença a minha vida, coloco a vida dos irmãos, coloco a vida de todos esses que estão ouvindo esta palavra. Nesse momento, nós queremos dizer que nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu evangelho, nós cremos no poder do Espírito Santo de pegar esse homem que é um lixo, esse homem que tem tantos problemas, esse homem que tem tanto ódio no coração, esses homens que têm tantos sentimentos viciosos, esse homem que são presos pelo ódio. Nesse momento, ó Pai, nós cremos no poder da Tua palavra de mudar, de transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas, porque nós cremos e nós possamos alcançar, sim, pela fé. A Tua palavra nos deixa muito claro. Se nós cremos, nós vamos alcançar. Por que nós vamos alcançar? É porque está escrito na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós
oramos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.